Repetindo aqui durante o programa dessa sexta-feira, sexta-feira 13, tá? E o nosso repórter Thiago Fabre, simpatia em pessoa, claro, foi às ruas novamente para saber dessa vez um pouco sobre sexo. Sim, a gente pensa em filme de terror, em fantasma, em monstros, mas não. Vamos falar de sexo, sim, pelo seguinte, a gente vai conferir quais foram as histórias, tá? Que a galera contou de experiências sexuais que possam ter sido frustrantes ou aterrorizantes, ou talvez até bem-sucedidas com alguma pitada de suspense. Bora lá, vamos entender o que o povo tá falando. Pra comemorar essa sexta-feira 13, vamos falar sobre o quê? Sexo, pois é. Um bom dia pra você, Marinho, todo o elenco aí do Morning Show, os morningseiros, nossos fãs e Kátia Damasceno, que eu tanto amo. Seguinte, o que o povo fala sobre sexo? Tá todo mundo na ativa ou todo mundo tá broxa ultimamente? Bora lá, roda esse VT aí, produção. Você se protege quando vai fazer sexo? Você acha que é importante isso? Fala pro Morning. Sim, porque hoje em dia as doenças estão muito espalhadas, né? Então, se você não se prevenir, você termina você não prolonga a sua vida, né? Você tem que ter o cuidado. Essa juventude de hoje em dia não se cuida de nada. É só, vamos no hoje que amanhã, futuro é Deus pertence. Aí depois se lasca. Você acha importante se cuidar? Conta pra gente. Sim, com certeza. Por quê? Pra evitar gravidez, doenças, né? Qual foi o lugar mais bizarro, assim, mais excêntrico que você já fez sexo? Na cachoeira. Como é que foi isso? A gente tava andando, a cachoeira tava seca e a gente começou a se beijar e foi. E você já teve alguma vez que não foi bom? Conta pra gente. Sim, né? Às vezes acontece, gente. Nem tudo é do jeito que a gente espera. Gente... Homens, né? É uma grande questão. E eu quero saber, qual foi o lugar mais estranho que você já fez sexo, assim? Lembra aí? Oxe, lá no mato, lá no Nordeste. E ninguém viu? Foi escondido? É no mato, pô. No mato. Lá eu sou do Nordeste e nasci e criado no Nordeste, mas eu moro aqui em São Paulo. Só que o mais inusitado foi lá no mato. E tem algum lugar que você pensa, assim, que deve ser bom, que você ainda não fez e tenha vontade? Eu acho que... Deixa eu pensar. Num lugar exótico também, tipo, onde tem mato, bastante mato, eu acho interessante. E você já teve uma vez que não foi boa, assim, sei lá, talvez o cara tenha broxado? Não. Foram todas ótimas? Foi. Esse Thiago Fabre ainda vai trazer problema pra esse programa, né, Nibs? Ô, Thiagão, pega leve, Thiago, mas é isso. O tema da vez é sexo e a gente está muito bem acompanhado, melhor impossível, por ninguém mais, ninguém menos que a minha querida Kátia Damasceno, sexóloga, referência no assunto, está aqui com a gente no Morning Show, ao vivaço. Beleza, querida? Oi, minha gente linda. Que alegria, que honra estar aqui numa sexta-feira 13, né? Bora desmistificar isso daí e fazer esse negócio dar certo, né, minha gente? Uma data muito associada, obviamente, ao azar e as pessoas acabaram que vão se estrebuchando. Claro que sexo envolve vários fatores e todo mundo está ali sujeito a acabar dando, enfim, não dando certo a experiência. O importante Conta aí pra gente. Dando, a gente né, gosta de ouvir histórias. Ou terminar dando. A gente gosta de ouvir histórias. Conta aí de todos os casos que você já teve que lidar. Gente, o tipo história, de alguma coisa pitoresca que possa ter acontecido. Vamos lá. Eu recebo mensagens todos os dias, assim, das mais aleatórias possíveis. Então, por exemplo, lugares diferentes. Olha, eu já escutei cada coisa que eu falo, não. Essa na cachoeira seca, eu fiquei até impressionada. Era uma cachoeira, não tava seca, gente. A cachoeira tava seca, mas a moça espero que tivesse molhadinha aí, né, gente? Alô, galera! Ei! Mas gente que já nhanhou em obra, avião. Em bambuzal, no meio do parque. Eu falei, gente, cuidado com essas coisas. Sexta-feira 13 em casa abandonada. Casa abandonada, Olha, né? Maria. Não. Alguma história pra contar? Não, olha, gente. Eu já escutei uma vez que a moça falou bem assim, na garupa da moto. Eu falei, gente, mas tá arriscando a própria vida com isso, gente. Mas a moto tava parada, né? Por favor. A gente parou. Igual a moça falou assim, no matinho. O povo tem um negócio com matinho, né? Agora, Kátia, quero muito ouvir aqui a opinião dos meus pares. Por favor, sintam-se igualmente desinibidos. O nosso Thiago Fabre aqui já deu o tom. Claro que não precisa ir tão longe quanto ele foi, talvez. Mas, Pepe, se segura. Mas a gente quer te ouvir também aqui, enfim, se abrindo na medida do possível. Fica à vontade. Você tem algum fetiche que você já
que seja assustador, que você possa ter se arrependido de ter um dia testado? Pra quem tá no rádio, vermelho, o PP tá vermelho agora. O PP não tá vermelho. Né? Tá igual a minha camisa Sabe que esse assunto sobre sexo, né, é um assunto que é tabu e não deveria ser. Exato. Né? Porque é algo natural, é algo que faz parte da vida, é algo bom. Né? Perfeito. Então não dá pra ser tabu. Então quando a gente fala sobre sexo, fica vermelho naturalmente, né? E tem um ponto interessante, você tava falando assim, qual o lugar mais exótico você fez sexo? Né? Cama, pode ser? Ai, gente. Tô brincando, foi piada. Eu queria saber da Márcia, é o seguinte, sexo tem a ver muito com intimidade. Sim. Né? Quanto mais intimidade você tem, mais o sexo fica melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, o sexo tem uma questão animal. Sim, instintiva. Instintivo, né? exato. Dá pra fazer uma relação entre sexo e intimidade e, ao mesmo tempo, sexo animal? Como é que funciona essa situação aí? Claro que sim. O sexo realmente ele é instintivo, ele é natural do ser humano. É algo que a gente... Só que qual que é a ilusão das pessoas? É acharem que por ser exatamente instintivo e que todo mundo faz, todo mundo sabe como fazer. E aí aqui entra o meu trabalho, o trabalho dos sexólogos, né? Então a gente precisa sim conversar sobre sexo, espaços como esse são interessantes pra gente abordar o assunto da forma que eu gosto de abordar, que é com muita naturalidade. Porque já que todo mundo faz, por que ele tem que ser regado de tabu? Por que a gente tem que ficar vermelho? Por que a gente tem que ficar constrangido? Não, a gente pode conversar aqui às 11h40 da manhã, sem nenhum problema a respeito desse assunto. Então, o sexo, ele tem sim essa característica instintiva do ser humano, de todo mundo que é um ser reprodutivo, mas tem também toda uma questão que a gente pode envolver um amor, um carinho, uma emoção. Afinal de contas, nós humanos somos os únicos seres que fazemos sexo por alguma questão que não seja puramente reprodutiva. A gente faz sexo por prazer, a gente faz sexo porque gosta, a gente faz sexo por união, a gente faz sexo por amor. E a gente faz sexo, sim, instintivamente, apenas e somente por prazer. Mas nós somos a única espécime que faz sexo com vontade, por procurar, não simplesmente para reproduzir. Claro, sem dúvida alguma, mas olha só, a gente até deu o pontapé inicial aqui no programa de hoje, minha querida, falando dessa tragédia em Praia Grande, né? Onde o sexo talvez tenha sido o estopim para acabar gerando uma tragédia. É verdade. Igor, confere? O Igor foi morto ali, cunhado que é ex-cunhado traindo ele, cunhada que é ex-cunhada também traindo ele, enfim, uma loucura por completo. E a gente queria entender algum caso específico de algum fetiche assustador e tal. O que você acha? Algum dá para mencionar aqui pra gente? Eu acho que quando a gente fala em fetiches assustadores, a gente precisa entender que existe uma área na psicologia chamada de parafilia. O que é uma parafilia? É toda relação que ela começa a fazer mal a segundos, a terceiros, a outras pessoas. E aí, por exemplo, quando... Tem um que eu acho muito interessante, que é a mecanofilia. Mecanofilia? Mecanofilia. Palavra do dia. Pois é. Que são os homens que gostam de fazer sexo com partes do carro. Eu já viu? Tem filmes, tem alguns filmes de Hollywood que tratam desse assunto. Enfiar o pênis no cano do escapamento do carro, por exemplo. Legal, então hein? dá pra ir por coisas muito diferentes. Cátia, eu tenho uma pergunta. Qual é o significado, a origem psicológica do fetiche? Tem algo relacionado à história da pessoa, algum trauma? Não, o fetiche, na verdade, ele se caracteriza por uma vontade, uma excitação em algo que está externo, além da sexualidade. Por exemplo, uma pessoa que tem fetiche em roupa de couro. Então, ela só vai se excitar e se estimular se tiver a presença de uma roupa de couro. Então, ela projeta em algo externo a sua própria sexualidade e condiciona o seu prazer a algo que esteja externo. E aí a gente pode ir, por exemplo, tem gente, por exemplo, tem fetiche com bicho de pelúcia, tem gente que tem fetiche com balão. Balão. Só enche o espaço cheio de balão e fica estourando. E fica roçando ali o balão. Gente, vai... Que isso? É loucura. É loucura. Mas muitas vezes também depende do parceiro, né? Querer realizar o fetiche. E aí a melhor forma de você abordar. Eu acho que a gente precisa entender também assim, o que é uma vontade, um tesãozinho, gostosinho, diferentinho, de um fetiche que realmente atrapalhe ali a relação desse casal, né?
Mas a gente não começa num primeiro encontro. Menino, olha só, adoro balão. Estoura balão, poca balão. Pega bexiga, poca. Todo mundo tem um fetiche, né? Eu acho que todo mundo tem uma fantasia. Aí vem a diferença entre a fantasia, o fetiche, a parafilia, que vai tudo indo muito tênue, assim. Mas todo mundo tem aquela sua vontadezinha secreta, aquele sonhozinho. Quero saber qual é o do David, qual é o do PP. E se vocês falarem, eu falo o meu. Ainda bem que não me botaram As moças, eu sou um cavalheiro moderno e eu jamais faria isso. Obrigada. Tava pelo Quer gongo. fantasia? Fala aí, ué. A minha fantasia é fazer sexo. Não faço sexo há muito tempo. Pô, justo. Mas chora, né? Mas olha só. Claro que a gente pode, enfim, levar essa discussão para vários caminhos, mas a gente quer também... Jess Peixoto, tá algo a somar aqui na discussão? O microfone Só tá falta fechado. o microfone. Será que é Miguel? Liga o microfone. É Miguel. Agora eu tô escutando. Pronto. Não, eu acho muito estranho acontecer esses fetiches. Esse do carro me surpreendeu muito, assim. Imagina você sair com um cara que gosta de transar com carro. Então, assim, eu acho que essas pessoas talvez valesse a pena fazer uma terapia aí. Não faz muito sentido uma coisa dessa. Eu ia chegar nessa parte, né? Nesses casos é bem recomendado, realmente, fazer uma terapia sexual, às vezes procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, muitas vezes, porque às vezes precisa dar uma ajudinha com medicação aí, né, minha gente? Não, e sim, a gente precisa, sim, de ajuda em certos momentos aí, exatamente para poder lidar, para não ferir a segundos, a terceiros. Por exemplo, porque tem gente, um fetiche mais comum, por exemplo, o voyeurismo. São as pessoas que gostam de assistir. E tem o exibicionista, que é aquele que gosta de ser assistido. Se juntou os dois, tá tudo certo. O problema é quando um quer se mostrar, mas o outro não quer ver o que o outro tá mostrando. Você, tipo, não tem nada a ver com isso. Cair de paraquedas aqui nessa relação. Então, sim, existem lugares, existem locais onde os fetiches, eles podem, sim, ser explorados aí, né? E dentro das relações. E aí você vai começando. Você vai, então, sabe o que é? Que eu gosto de um negocinho diferente. Mas diferente como? Diferente quanto? Sempre abrir o diálogo aí dentro das relações. Tem um documentário até que eu recomendo aí, nessa sexta-feira 13, que é das coisas mais inacreditáveis que eu vi nos últimos tempos. Vou aqui, em nome da precisão, resgatar o nome, mas basicamente falando do caso do Jerry Falwell, que é um dos maiores líderes evangélicos dos Estados Unidos, que teve o casamento dele absolutamente destruído quando foi descoberto que a esposa dele, que era tida como ali a primeira-dama puritana da comunidade evangélica americana, estava tendo relações sexuais com o piscineiro deles. E ele era dono de faculdade, da maior faculdade evangélica dos Estados Unidos, das maiores igrejas. E ele era o voyeur, ele ficava assistindo e pagava esse garoto por muito tempo. Uau. Uma loucura. O que isso revela pra você, Pepe? São os crentes fazendo um suruba aí? O que me revela é o seguinte, né? O sonho de qualquer pessoa é ter uma aventurazinha vulgar. Né? Independente de qual que ela seja. É né? A frase de sexta, sextou. O Pepe mandou perguntar. Por exemplo. Não, fala de você. Fala de você, do seu nome. Não, porque muita gente tem esse tabu, assim, não relacionado a fetiche. Mas, por exemplo, tá ali no ato sexual e tem alguma coisa que você gosta. Sim. Mas aí você quer que a pessoa faça e às vezes não rola. Por exemplo, dá um tapinha, se não reclamou, então tá tudo bem. Às vezes a pessoa se incomodou com aquilo. Um tapinha não dói. Mas às vezes a pessoa se incomoda. Então, como assim você ir sentindo o terreno? Pronto, duas coisas muito importantes. Primeiro, saber fazer uma linguagem corporal do que tá acontecendo ali. Se você deu um tapinha no bumbum ali, aí você experimentou, porque tem que experimentar. Aí foi, a pessoa, deu aquela empinada, se joga, lindo. Vai na fé. Agora, a pessoa deu aquela olhada, deu aquela retraída. Aí você, Aí você, não custa nada a gente... Não, repete depois. E aí, o que você achou? Gostou? Podemos avançar? A pessoa... E é muito importante que ela fale, não, sim, gostei. Ou então, não, cara. Porque qual que é o problema da relação sexual, das pessoas no sexo? O problema não é fazer sexo, é que as pessoas não conversam sobre sexo e não têm coragem de falar o que elas têm vontade e o que não têm vontade. E o calado, velho, tá sempre errado. Mas perguntar então, também meio que quebra o clima. Ai, não, mas assim, não precisa ficar narrando o sexo. Não tem casal agora marcando horário na agenda? Por isso que eu falei depois, né? Então, primeiro, na hora, você vê a reação da pessoa. Deu uma empinada, você sabe que tá indo no jogo. Deu aquela retraída, você, acho que dei uma exagerada.
faz um carinho depois e vamos pro vral. Agora, você foi com um tapinha, a pessoa vai, continua. Oxe, gente, se joga, hein? É lógico. Se joga, Deus. Se joga na tua vida. Gostei do Oxi, gostei do Oxi. O David fazendo um interrogatório no meio da situação. Um amigo meu mandou perguntar, não foi? Não, aí vi aquele sexo flanelinha, isso, agora pra direita, agora pra esquerda, agora faz mais... Não, Kátia, gente. minha querida, A pior coisa é o narrador de sexo, né? Imagina, ficar falando, vai vir pra cá, vir pra lá. Pelo amor Não, mas de eu Deus. digo de perguntar às vezes, né? Por exemplo, você gosta disso? Você Mas o gosta perguntar, daquilo? ele é importante. E hoje em dia a gente consegue fazer muito isso antes da relação sexual, porque hoje em dia as relações, elas estão primeiro começando ali num... Desculpa, vai. Uma breve interrupção, só pra gente se despedindo. Pra você que tá sintonizado aqui na Rádio Jovem Pan, a gente volta segunda-feira aqui no Morning Show. Valeu! E agora sim, minha querida Kátia, pode concluir o raciocínio, perdão. Seguindo em frente. Vamos lá. A gente acontece. O sexo hoje em dia, ele acontece mais com as pessoas começando a conversar antes, trocando uma mensagem ali, pra depois se conhecer. É diferente, né? É isso. É um pouco diferente. Aqui, na minha época, a gente precisava se ver, encontrar no... Então, a conversa ela é importante. E nessa conversa já dá pra conversar o que você gosta. Agora, vamos dar um recado aqui também, né? Prometeu, lindo. Cumpre. Tá? Não vem pra cima da gente, que eu vou te pegar, vou te arregaçar, vou fazer isso, aquilo. Aí que chega lá na hora é só a sexta-feira 13 mesmo. É só o... fiquei no vamos ver. Porque a mulherada tá reclamando, Tem viu? uma expressão baiana, como eu sou baiana, tenho que honrar minha cidade, que fala bate fofo. Aí você já entende o que quer dizer. O soca-fofo, né? O racha fraca. O chicletão, o bonecão do posto. Pois é. É isso, aí não dá, né? Não, prometeu, cumpre. Cumprindo, tá tudo certo. De repente tem a cara de quem promete muito e não cumpre. É lógico. Que isso, rapaz. Tigre de papel, né? É o tigre de papel. Eu supero as expectativas. Tá bom. Tem dias e dias. Claro que tem que manter a média mais em cima, mas tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior, como tudo na vida. A gente segue em frente aqui. Eu quero trazer uma atualização diretamente do nosso site. Claro, a gente propôs mais cedo aqui no nosso programa, lá no site da Jovem Pan, onde, claro, você pode acompanhar todas as atualizações de todas as notícias. Baita de um serviço também a nossa aba de conteúdos exclusivos ali, várias opiniões, vários colunistas. Falamos aqui, trouxemos a enquete e fizemos a pergunta. Você aí, meu caro telespec, já caiu numa fake news antes na sua vida? Vamos ver o que o pessoal respondeu. Olha lá! Sim, 87,5%, 12,5% respondendo que não, jamais, que são realmente as pessoas mais sagazes do mundo. Mas e esses 87,5%, minha cara Kátia? Com certeza deve ter gente aí que já caiu em fake news sobre alguém que prometeu muito e fez pouco na hora do vamos ver. Conta algum caso aí específico. Certeza. Gente, olha, tá chegando muita reclamação aqui pra mim da mulherada mesmo. Muita. O cara vem lá cantando de galo e na hora do vamos ver... Chega lá, meu filho, só pipoca de micro-ondas. Não dura 3 minutos o negócio. Que tristeza. Mas aí também rola uma timidez, às vezes, das mulheres de falar, na primeira noite não faço. Ou senão aquela coisa também de, eventualmente, sentir... meio que, na parte pelo fato de ser mulher, às vezes, de não se soltar tanto. Olha, hoje em dia eu acho que tá bem mudado isso daí. A mulherada, ela já vem com uma... Tá ou não tá? Vem com uma atividade a mais aí. Eu vem concordo com você, mas eu fico impressionado que o argumento, a palavra do David é sempre colocando para a mulher. A mulher É só perguntando se rola isso. isso. Pelo amor de Deus, cara, não existe mais. Não, eu acho que tá mais. Eu acho que é mais interessante. Eu acho que as mulheres, elas estão mais livres em relação à sua própria sexualidade. E uma pessoa que está disposta a ir para a cama a primeira vez, não acredito que timidez seja a palavra que ela use. Eu acho que muitas vezes tem falta de conhecimento da sua própria sexualidade. Nisso eu concordo muito com você, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. Mas como eu digo, uma mulher bem resolvida, uma mulher que tem domínio da sua própria sexualidade, ela não tem porquê, ela não tem motivos para poder não se entregar numa relação sexual. Então, acho que o sexo é muito mais sobre nós do que sobre o outro. É muito mais sobre o nosso prazer do que sobre o outro. Excelente, minha querida Kátia. Eu peço para você permanecer aqui com a gente. Reta final aqui do nosso Morning Show. Mas olha só, para manter a tradição, claro, nesse nosso Brasilzão que a gente precisa cada vez mais ter um vocabulário rico, eloquente, envolvente, vamos nos despedindo dessa semana de Morning Show com a nossa palavra do dia de hoje. Essa tá caprichada. Vamos que vamos. E a nossa palavra do dia é assarapantado. Assarapantado.
Bom, nessa sexta-feira 13, você provavelmente tem tudo para ficar assarapantado. Sabe quando você fica assustado, espantado e sem reação? Então, se você se sentir assarapantado hoje, lembre-se, até o PP tem momentos assarapantados aqui no Morning Show. Como é que dá pra gente não ficar assarapantado no primeiro indício ali no sexo que a coisa não tá indo bem? Porque isso é difícil. O homem tá ali, ainda já começou os trabalhos, deu um passo maior que a perna, ainda não entrou no tranco, aí a mulher já começa a olhar pra baixo, aí começa a vir aquela pressão, aí o cara começa a ficar com pressão baixa e tudo vai pro beleléu. Eu acho como é que faz pra resolver isso? De verdade, eu acredito que um bom beijo na boca, aquele beijo molhado, aquele beijo de língua, ele vai deixando todo mundo excitado no momento. Vai beijando e os dedinhos trabalhando lá embaixo. Alô, entendeu? galera! Que é pra desassarapantar todo mundo. Deu até vontade de beijar na boca hoje. Deu até vontade de beijar na boca hoje. Tá olhando pra mim por quê aí, rapaz? Tá olhando pra mim aí, rapaz? Eu também. O que deixa você assarapantada, minha cara? Jess Peixoto? A cara de pau do PC. Ele consegue dar em cima até do André Marinho ao vivo, todo mundo. Gente, esse homem é uma máquina. Alguém pare, PC, Monteiro. Olha que menino do meu lado. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei desse cara aqui. Sempre avisei. Eu sou fluido. Volte mais vezes aqui com a gente, Kátia, minha querida. Obrigado demais. Com certeza.